É uma alegria muito grande que vocês estão conosco e eu quero acolher vocês então com as palavras bíblicas que são o lema para a semana que se inicia. A palavra de Hebreus capítulo 4, versículo 1, que diz que Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. A promessa de Deus é que nós podemos receber o descanso de que Ele falou. Jesus, ele diz: venham amigos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, eu lhes darei alívio. A promessa de Deus é que quando nós estamos na sua presença, nós podemos descarregar tudo aquilo que nós carregamos de fardo, de peso no nosso coração e confiar no descanso que Ele nos prometeu. Que a gente possa encontrar também nesse tempo de culto, nessa manhã de domingo, esse tempo de refrigério, de descanso para as nossas almas. Nós celebramos esse culto não no nosso próprio nome, mas no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós queremos então continuar louvando a Deus, cantando o próximo hino. Ele é baseado num trechinho do profeta Isaías, onde Deus promete para o povo: busquem-me e vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão. Buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Buscareis e me achareis. Facinho, né? Buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Buscareis. Alcançado cheio de alegria, em todo tempo de noite ou de dia, ouça a voz daquele que cuida dos seus. É para todos, do fraco ao mais forte, em toda a terra, do sul até o norte. Essa é a regra para quem quer chegar-se a Deus. Buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Buscareis e me achareis. Buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Buscareis e me achareis. Satisfeito também o que tem fome, quer seja rico ou dono, só do nome, venha e traga sua vida perante o Senhor. E venham todos, crianças e adultos, não importa se caretas ou malucos, procurem o nome e se encherão de amor. Buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Buscareis e me achareis. Buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Buscareis e me achareis. Confiando então nessa promessa de Deus, eu convido nós nos colocarmos em pé e buscarmos a sua presença em oração, também confessando a Ele a nossa culpa e o nosso pecado. Bondoso Deus, nós te damos graças por essa preciosa promessa que nós podemos cantar nessa manhã, de que Tu não estás longe daqueles que Te buscam com coração sincero. Obrigado que nós podemos Te buscar e Te encontrar, Senhor, quando nós o fazemos de todo o nosso coração. E esse é o nosso desejo nessa manhã, de estarmos perto de Ti, Senhor, de contigo nós caminharmos e ter a certeza de que Tu nos acompanhas em todos os nossos caminhos.
Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que nós muitas vezes não temos Te buscado a Tua vontade, o Teu querer. Muitas vezes, Senhor, nós desobedecemos a Tua vontade, o Teu mandamento, nos desentendemos com o nosso próximo, Senhor, nós pecamos. Isso também nos afasta de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas obrigado, Senhor, que em Jesus Cristo Tu providenciasse uma forma de nos aproximar novamente, Senhor. Obrigado que Tu nos perdoas, Tu nos renovas e nos restauras através do Teu sangue, do sangue do Teu Filho Jesus, vertido na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Nós queremos confiar mais uma vez na Tua graça, na Tua misericórdia nessa manhã, Senhor. Entregar diante de Ti todos os nossos fardos, todo o nosso pecado, Senhor, certos de que Tu nos perdoas e nos restauras. Nós entregamos essa manhã, esse culto nas Tuas mãos, pedindo para que Tu nos abençoes, Senhor. Derrames bênçãos do alto sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos queridos familiares, Senhor. Pedimos também por aqueles que tinham um desejo de estar conosco, Senhor, mas por um ou outro motivo não puderam estar aqui. Tu estejas na Sua graça também, nos fortalecendo e os amparando em nome de Jesus. Que a gente possa sair daqui transformados na certeza de que Tu nos visitasse nessa manhã. É o que nós pedimos por Cristo. Amém. Jesus faz uma promessa para os seus discípulos, lá em João 16, 23. Ele diz: se vocês pedirem ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Essa é a promessa de Jesus, e nós acabamos de clamar e pedir a misericórdia e o perdão de Deus pelos nossos pecados. Confiando então nessa promessa que Jesus nos faz, eu anuncio também a graça de Deus e o perdão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Queremos cantar mais um hino. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o Teu poder. Nos levantamos para o Teu louvor, Jesus, Senhor e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa oração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma a nossa adoração. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o Teu poder. Nos levantamos para o Teu louvor, Jesus, Senhor e Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa oração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma a nossa oração, confirma a nossa oração. Nós queremos então ouvir a leitura do Evangelho segundo João, primeiro capítulo, os versos 43 até 51. Esse é o nosso texto de reflexão nessa manhã. João capítulo 1, versos 43 a 51, ele está então projetado ali na parede. É o chamado de Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando ele encontrou Filipe,
ele disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, mas você verá coisas ainda maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a palavra do Evangelho que nós queremos refletir juntos nessa manhã. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesse momento. Gente querida, a palavra de Deus, ela sempre me impressiona, ela é linda. Ela nos ensina, ela nos anima, ela encoraja a gente, dá esperança, mas às vezes a palavra de Deus também puxa a nossa orelha e dá aquele chacoalhão em cada um de nós. Eu creio que também disso nós precisamos, não só de palavras de ânimo e encorajamento, mas às vezes a gente precisa também ser confrontado pela palavra de Deus. Ela nos mostra onde é que a gente é omisso e ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e irmos ao encontro da vontade de Deus. Eu acredito que esse que nós lemos é um desses textos. Ele não tem um tom de repreensão, mas se a gente olhar para aquilo que ele nos ensina a fazer, então eu creio que a gente vai ter que reconhecer que muitas vezes a gente tem feito muito pouco aquilo que nós vemos no exemplo desse texto, muito pouco ou quase nada do que ele ensina. Eu queria começar essa nossa reflexão fazendo uma pergunta que você pode responder para você mesmo, né? Não precisa responder em voz alta, uma pergunta retórica. Mas como você se tornou membro dessa comunidade? Ou como você se tornou membro da nossa igreja, da ISLB? Se você responder essa pergunta, eu acredito que a maioria de nós iria dizer que foi mediante o batismo. Você já foi batizado, desde pequeno, criado e ensinado dentro da doutrina da igreja luterana. Talvez alguns foram pelo casamento. Não eram desde pequenos, mas pelo casamento começaram a participar. E se a gente fizesse uma enquete nas nossas comunidades, eu digo sem medo de errar, que a maioria das pessoas seriam assim, né? Ingressaram porque já tinham algum vínculo com os pais ou pelo casamento. E se a gente olhar para esse texto, a gente tem que fazer um meia-culpa e a gente tem que reconhecer que nas nossas igrejas estão faltando pessoas que aceitaram esse convite, que não tinham esse vínculo com a fé, com Jesus Cristo, e que chegaram até a igreja porque alguém disse: venha ver, venha conhecer, vem participar comigo. E isso me faz perceber ou refletir que talvez nós não estamos levando tão a sério o mandamento de Jesus que Ele nos deu de ir ao encontro das outras pessoas. Ide e fazer discípulos, ide e anunciar o Evangelho. O texto que nós lemos é o comecinho do ministério de Jesus, né? O primeiro capítulo de João. Ele estava começando a percorrer o território da Galileia, estava começando a chamar os primeiros seguidores, os primeiros discípulos para perto de si, aquelas pessoas que ele iria ensinar e para quem ele ia confiar a missão de continuar a sua obra, depois que ele completasse aquilo que só ele podia fazer, que é morrer na cruz pelos nossos pecados. Imediatamente antes do texto que nós lemos, Jesus já tinha chamado 2 pescadores.
André e Simão Pedro. Já tinha chamado os 2 primeiros discípulos. E no texto que nós lemos então agora de manhã, nós vimos que Jesus encontra Filipe e ele faz esse convite: siga-me, venha comigo. Não é um convite elaborado, não tem uma pregação, ele simplesmente encontra Filipe e diz: me segue. E curiosamente Filipe atende esse chamado, né? Não precisa de muitas palavras para convencer. Filipe segue Jesus, ele responde positivamente a esse chamado que Jesus fez. E assim que Filipe aceita o convite de Jesus, no versículo seguinte a gente já vai ver ele falando de Jesus para o seu amigo. A atitude imediata depois de começar a seguir Jesus, ele vai ao encontro de Natanael, um de seus amigos, e ele compartilha da sua descoberta. Ele viu em Jesus Cristo aquele sobre quem Moisés e os profetas falavam. Filipe chega para Natanael e diz: olha, encontramos aquele sobre quem Moisés e os profetas falavam. Filipe, nesse breve contato com Jesus, ele já estava convencido de quem ele era. E ele então fala de Jesus para Natanael. E Natanael, no primeiro momento, ele fica incrédulo. E ele, inclusive, meio que debocha, de Jesus. Pode vir algo bom de Nazaré? Aquele carpinteiro, filho de José. Filipe, você tem certeza do que você está falando? Ele é o Messias, ele é o Salvador. Pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré era uma vilazinha muito pequena, não longe do mar da Galileia. E Natanael, ele não acreditava que de um lugar tão pequeno, tão simples, poderia vir alguém tão importante, esperado e anunciado desde o Antigo Testamento. E ele então debocha. E Filipe, então, ele insiste com Natanael. Ele diz: venha ver, venha e descubra por você mesmo. Olha que convite simples que ele faz. E ele então leva Natanael até Jesus. E uma vez na presença de Jesus, Natanael também é convencido que Jesus é o Messias. Natanael também passa a seguir Jesus, ele se torna um dos 12, um dos seguidores de Jesus. Quem faz o trabalho de convencimento é Jesus. Mas o convite de Filipe foi fundamental. Essa atitude de convidar, de dizer: venha ver, venha descobrir o que eu também descobri. Jesus inicia a sua conversa com Natanael fazendo uma declaração importante a respeito de Natanael. Ele diz: aí está um verdadeiro israelita, um homem verdadeiramente sincero. Essas são as primeiras palavras de Jesus para Natanael. E quando Jesus fala isso, ele está se referindo ao caráter dele, declarando que ele era um homem que não praticava falsidade, mas que era alguém íntegro, que era alguém honesto, justo. Essa expressão verdadeiro israelita que Jesus usa, ela aparece de novo lá na carta de Paulo aos Romanos. E o apóstolo Paulo então classificava como verdadeiro israelita aqueles que tinham circuncidado o coração. A gente sabe que a prática dos judeus era a circuncisão da carne, dos meninos, rapazes, recém-nascidos, como um sinal da aliança com Deus. Mas Paulo diz: olha, o verdadeiro israelita não é aquele que tem o corpo circuncidado, mas aquele que tem o seu coração circuncidado, aquele coração firme na aliança com Deus. Isso quer dizer a expressão verdadeiro israelita para Paulo e Jesus, para Jesus também. Jesus fez Natanael assim: honesto, sincero e temente e obediente à lei de Deus. E Natanael fica surpreso com a declaração de Jesus. Ele pergunta para Jesus: de onde você me conhece? Porque até então eles não se conheciam, eles não eram conhecidos. E Jesus então afirma que já havia reparado em Natanael. Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira, diz Jesus. Eu acho muito curioso porque o nome Natanael significa aquele que vê Deus. Natanael é aquele que vê Deus. Acontece que aquele que vê Deus foi primeiro visto por Jesus Cristo. E a partir então dessa afirmação de Jesus, Natanael também crê. A declaração que Natanael dá é de que Jesus é filho de Deus e rei de Israel. A partir desse encontro, dessa conversa com Jesus, Natanael também é convencido de que Jesus é o Messias.
bem dizer o nosso texto, e o que eu queria chamar então a atenção nessa manhã, o que eu queria destacar como importância, é a atitude de Filipe, a obediência ao chamado de Jesus para se tornar um discípulo. Filipe prontamente obedece ao chamado de Jesus, e essa obediência é imediatamente seguida pela vontade de compartilhar sobre Jesus com as outras pessoas. E eu queria dizer, meu irmão, minha irmã, que essa é a dinâmica do reino de Deus. Essa é a dinâmica do reino de Deus, e assim também precisa ser conosco e nas nossas vidas. Aquilo que é importante para a gente, aquilo que muda a nossa vida, precisa ser compartilhado com as outras pessoas. Nós recebemos um precioso presente de Deus, um tesouro de Deus, que seria muito egoísmo a gente guardar só para nós. Esse tesouro, essa mensagem que nós ouvimos e que nos impactou, pode fazer toda a diferença na vida do nosso próximo, assim como fez diferença na nossa vida. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, está lá em Romanos capítulo 10. E se nós então não convidarmos as pessoas, se a gente não proporcionar espaços onde a pessoa possa ouvir a respeito de Deus, da graça, do amor de Deus, elas não vão chegar à fé, elas não vão ter a oportunidade de ser impactadas por esse amor. Como crerão se não há quem pregue? Também diz a palavra de Deus. Como crerão se não tem ninguém que os convide, que faça esse convite, venha ver? Então nós precisamos reconhecer que nós temos sido de fato muito tímidos no nosso convite, no nosso compartilhar da fé. Será que nós ainda cremos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele? E que por isso a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma missão que é vital, de compartilhar algo que pode impactar e transformar a vida das pessoas que nós nos importamos? Nós somos responsáveis por anunciar o Evangelho, e nós cremos que esse Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E eu acho que talvez isso tenha uma razão um pouco mais profunda, e que a nossa falta de compartilhar talvez é algo que a gente precisa resolver primeiro dentro de nós. A gente precisa olhar para nós mesmos, e nós precisamos perguntar como está o nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa busca de intimidade com o nosso Criador? Será que a gente não tem sido raso na nossa fé? Será que a nossa fé que a gente tem vivido não é uma fé superficial? Talvez uma fé que se concretiza apenas uma vez na semana, nos cultos ou uma programação. Mas se a comunhão com Deus não é vivida no dia a dia, de fato a gente às vezes vai ser tímido. A gente vai ter vergonha, a gente não vai saber às vezes o que falar. A pergunta que esse texto levanta para mim é o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho procurado a palavra de Deus, o quanto eu tenho me exposto a essa palavra. A palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. Jesus disse que não é só de pão que a gente vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ser alimentados espiritualmente. Assim como a gente se alimenta do pão físico 3 vezes por dia, pelo menos, 3, 4, 5 vezes, também o nosso espírito precisa ser alimentado. E não só de semana em semana, aos domingos, mas todos os dias. Nós precisamos nos nutrir regularmente da palavra de Deus. Ou então a nossa fé vai ser uma fé raquítica, desnutrida. Se a gente buscar pouco da palavra de Deus, nós também vamos saber pouco, saber falar pouco. E pelo contrário, quanto mais a gente buscar a palavra de Deus, mais nós poderemos falar do amor dele pelas nossas vidas. Jesus ensinou que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Isso é uma verdade. Com aquilo que a gente enche a nossa vida e enche o nosso coração, a gente também vai transbordar e compartilhar com as outras pessoas. Será que nós temos enchido o nosso coração com a palavra de Deus, para que a nossa boca possa convidar e compartilhar? Eu acho que talvez a nossa falta de convite possa ser um reflexo da falta de intimidade e de comunhão pessoal que nós temos com Deus, de buscar diariamente o alimento na sua palavra.
Porque à medida que nós saciarmos a nossa alma, a fome do nosso coração, a gente também vai compartilhar isso com as outras pessoas. Compartilhar onde encontrar esse alimento que tanto nos faz bem, esse pão para a nossa alma. O nosso papel é de convidar, é de buscar trazer as pessoas mais perto de Jesus, é de fazer esse convite: venha ver aquilo que eu descobri, aquilo que eu estou vivendo. Nós somos chamados a convidar, ouvir, incentivar as outras pessoas. Esse é o papel que Jesus deixou para os seus discípulos antes de subir aos céus. É um mandamento que foi dado há 2000 anos atrás, que continua valendo para os dias de hoje. Tarefa da igreja. Eu creio que, em primeiro lugar, nós precisamos diariamente nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver essa relação próxima, de intimidade com Deus, a cada novo dia. E a partir dessa relação, Deus faz brotar no nosso coração esse desejo de compartilhar o Evangelho, compartilhar o amor dele com mais e mais pessoas. Que a gente possa ser essas pessoas que caminham de mão dada com Deus, com Jesus, e que também estende esse convite para as outras pessoas, né? Que leva mais gente junto para conhecer a graça e o amor de Deus. Venha ver, que essas duas palavrinhas possam estar mais na ponta da nossa língua, no nosso discurso, convidando as pessoas que ainda não conhecem a graça e o amor de Deus para esse relacionamento. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém? Nós queremos juntos, em resposta a essa palavra, confessar a nossa fé no Trino Deus. Eu convido quem pudesse colocar em pé, usando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O próximo hino ele fecha com o tema da nossa pregação, que diz: andam procurando a razão de viver, e o refrão então fala que só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor só Jesus pode dar. Andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos tentando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim você será feliz em Jesus, e assim você será feliz em Jesus. Nós queremos também ter o nosso momento de oração de intercessão, colocar na presença de Deus pedidos por nós, pelos nossos queridos, por pessoas que estão passando por dificuldades, por doença. Vamos
Vamos ficar em pé então para a nossa oração final. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, onde nós somos lembrados do teu amor, do convite que tu nos fizesse para nós te seguirmos, Senhor. E obrigado que nessa caminhada nós temos aprendido tanto, nós temos sido tão abençoados, Senhor. Nos ajuda a não guardar isso só para a gente, mas a também compartilhar com aquelas pessoas que ainda não conhecem o teu amor. Nos ajuda a fazer esse convite do venha ver, venha conhecer. E nós queremos confiar, Senhor, que tu é aquele que faz a obra, a transformação na vida e no coração das pessoas, Senhor. Nos dá ousadia para o convite, Senhor, e fé para crer que tu também podes operar e transformar a vida daqueles que tu quiseres, Senhor, chamar para ti. Nós entregamos, Senhor, essa semana nas tuas mãos, pedimos pelo teu cuidado, pela tua proteção, sobre nós, sobre os nossos queridos e familiares, Deus, e também sobre todas essas pessoas que nós mencionamos aqui, Senhor, lembramos por nome, e que precisam do teu toque, da tua cura, do teu amor, Senhor. Tu conheces a vida da Maria Raquel, da Lúcia, da Clementina, da Rosa, da Dona Elizabeth, Senhor, e do seu raio. Citando esses nomes, Senhor, a gente cita todos os demais que de repente a gente traz no nosso coração, mas não pronunciou aqui. Senhor, a gente quer te pedir que nas necessidades que cada um deles tem, tu possas te fazer presente, dando força, coragem, ânimo, Senhor, para continuarem persistindo, Senhor, não desistirem, que tu possas fortalecê-los na fé, na esperança, no amor, que a sua saúde possa ser restabelecida, Senhor, aqueles que precisam de cura. Nós queremos colocar diante de ti o nosso país, a nossa igreja, Senhor, pedindo que tu estejas à frente, guiando, dando rumo, Senhor, para que a gente possa continuar crescendo, possa continuar testemunhando a tua graça e o teu amor. Tudo mais que nós trazemos em nosso coração, Senhor, nós colocamos à tua presença, orando conforme Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ficamos em pé para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê da sua paz, hoje e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na graça e na paz do nosso Senhor, tenhamos uma abençoada semana.